Senhor Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar só mais um pouquinho. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais este momento santo que o Senhor tem nos concedido, de podermos, Senhor Jesus, aprendermos mais um pouquinho a sermos como o Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, pela vida dos meus irmãos que estão, Senhor Jesus, nos assistindo pela live, os irmãos que não puderam vir, Senhor Jesus, muitos ainda estão, muitas vezes, Senhor Jesus, em trânsito, nos trabalhos. Em nome de Jesus, o Senhor possa cobrir, Senhor, a vida de cada um deles, livrando-os de todo mal, desse presente século mal e infiel, cobrindo, Senhor Jesus, com a Tua palavra, Senhor Jesus, as suas vidas, dando entendimento, discernimento, autoridade, poder, ousadia, Senhor Jesus, no falar da Tua palavra, Senhor Jesus, aniquilando todas as orações contrárias que vêm contra suas vidas, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa colocar em nós, Senhor Jesus, a Tua humildade, simplicidade, o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, nos livrando da soberba, da arrogância, da presunção e altivez que se levanta, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Bom, espera aí, irmãos. Agora ficou melhor. Glória a Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Bom, nós sabemos que, como a palavra ela tem nos ensinado, estamos aqui como peregrinos e forasteiros, né, irmãos? Peregrinos e forasteiros neste mundo. Ou seja, essa terra não é nossa, né? Porque também não é do nosso Pai, não é de Cristo. E Jesus mesmo, no seu momento, né, de dor, no seu momento em que ele foi entregue ali para Pilatos, ele mesmo falou para Pilatos, né, que o reino dele não era deste mundo, porque se fosse deste mundo, lutaria os seus servos, né, para que ele não fosse entregue aos judeus. Ele mesmo poderia pedir ao Pai milhões de anjos, né, para que pudesse salvá-lo daquela situação, né? Mas Jesus ele veio nos provar algo muito maior. Veio nos provar que com Ele nós podemos vencer todas as coisas, irmãos. Vencer todas as tribulações, todas as perseguições, vencer todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno, né? Mas é assim, de qualquer jeito, que nós vencemos todas essas coisas? Não é, né? Se as coisas dessa vida não é de qualquer jeito que nós vencemos, não é verdade? Se você quer ser uma boa pessoa, né, vencer na vida, não é assim que as pessoas falam? Você tem que vencer na vida. Mas quando você fala isso para o seu filho, de vencer na vida, o que ele tem que fazer? Estudar, né? Não é isso? Ou seja, ele vai ter que se revestir de um conhecimento, correto? Para que ele possa ser alguém na vida. Não é isso? Correto? É assim mesmo? Então, se ele não quiser, né, trabalho duro, ele tem que estudar. Todo trabalho, que nem diz, né? Nenhum trabalho é ruim, né? Ruim é ter que trabalhar, né? Então, irmãos, para qualquer tipo de trabalho, de serviço, a pessoa quer, né, estar lá em cima, né? Ela tem que adquirir um conhecimento. Não é verdade? Para todo tipo de serviço, de trabalho, quer vencer na vida aí, ela busca um conhecimento, ela vai ter que buscar um conhecimento, não é verdade? No mundo espiritual não é diferente, né, irmãos? Porque os homens, nós vencemos muitas coisas aí fora, no nosso dia a dia, vencemos muitas coisas, mas para vencer, irmãos, as lutas espirituais, também não é de qualquer forma. Se as coisas aí, né, desta vida não é de qualquer forma, você tem que, né, ralar, não é isso? Tem pessoas que ficam madrugadas estudando, adquirindo um conhecimento que não vai poder levá-lo para o céu, que não vai poder, irmão, livrá-lo, né? Não vai poder justificá-lo diante de Deus. Mas isso é pecado? Não, não é pecado.
Ele está lutando para que ele possa dar uma vida boa à sua família. Correto? Pecado é se ele se esquecer de Deus. Pecado será se ele, né, não buscar as coisas que são de cima. Não é verdade? Por quê? Porque os homens, muitas vezes, passam por coisas que nem eles mesmos entendem. Né? Às vezes, quantas vezes você já não parou e uma pessoa falou para você, nossa, eu procuro fazer tudo certinho, mas parece que tudo dá errado. Eu procuro fazer tudo certinho, mas parece que vem as coisas tudo errado para mim, né? Já parou alguém e falou isso com você? E a pessoa realmente, você conhece a índole dela, a pessoa realmente faz tudo certo, não é de ficar falando mentira, não é de enganar os outros, e vem. Por quê? Porque os homens, irmãos, eles não têm entendimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então, existem poderes espirituais, né, que atrapalham a vida espiritual do homem. Só que nós temos esse conhecimento através de Cristo. Ele é o único que veio nos dar esse entendimento, né, de conhecer, né, a quem nós temos que resistir. Ou seja, com quem nós temos que lutar, contra quem nós temos que lutar. Muitas vezes as pessoas passam por coisas que não entendem e acaba descarregando em um colega, descarregando em alguém conhecido, descarregando em alguém na rua, né? A pessoa está carregada de mágoa, de coisas dessa vida, né? Que qualquer coisinha, qualquer um tiquinho assim, né? A pessoa explode. Tem pessoas que falam assim, que tem até o pavio curto. Ah, eu sou pavio curto, né? Por quê? Não tem entendimento que os espíritos, né, irmãos, eles trabalham para atrapalhar a vida do homem, para atrapalhar. Mas Jesus, ele veio nos dar entendimento, como diz a palavra, né? Para conhecermos aquilo que é verdadeiro, contra quem nós temos que lutar, né? O que nós devemos fazer, porque se para vencer na vida material, irmão, dar uma coisa melhor para os nossos familiares, nós temos que lutar, irmão, temos que estudar, né? De vez em quando a empresa pede, né, curso, e eu tenho, como os irmãos sabem, né, recentemente eu fiz um curso no Senai, outro curso, né, para poder aprimorar. Então, é assim. Então, no mundo espiritual, irmão, para nós vencermos as obras infrutuosas das trevas, né, não é diferente. Ou seja, é muito mais além ainda. É muito mais além. Mas o homem, ele não consegue, né, o homem natural, ele não consegue se desvencilhar dessas coisas, desses espíritos, se ele não tiver Jesus com ele. Né? Se ele não tiver alicerçado na rocha. Ou melhor, Efésios 6. Os irmãos vão entender. Então, o homem que quer, né, ser vencedor, ou como Jesus disse, mais que vencedor, ele deve estar revestido. Né? Ele deve estar revestido. Porque uma pessoa, quando ela se interessa em alguma coisa material, ela se reveste de conhecimento material, né? Estudos e mais estudos e mais estudos. Agora que eu vi, está vazando ali, né, irmão? Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra diz assim, ó, no demais, irmãos meus, no versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu? Opa, qual é o poder de Deus?
Qual é o poder de Deus? A palavra. Paulo mesmo diz em Romanos, capítulo 1, né, 16, 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Então, nós temos que se revestir do quê? Da palavra. Né? Se revestir de Cristo é se revestir da palavra. Se revestir do poder de Deus é se revestir do seu evangelho. Né? Como é que nós nos revestimos do evangelho? Só vindo nos cultos e ouvindo o que o pastor tem para falar? O que o cooperador tem para falar? Vamos ver se Deus fala comigo hoje, né? Não é assim que você se reveste. Porque Jesus, ele fala, buscai, né, ao Senhor, buscar as coisas que são de cima, buscar ao Senhor, o seu Deus, né? As coisas que são de cima. Né? Olha só, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, para que nós possamos vencer, né, as coisas espirituais, as batalhas espirituais, é necessário que nós estejamos revestidos. Revestidos do quê? Das armaduras de Deus. Porque Jesus, ele veio nos entregar essas armaduras. Jesus, ele veio não somente morrer por nós. Não foi só isso. Não foi só sofrer na cruz. Ele veio fazer algo muito mais além. Né? A cruz ficou marcado, né? É um símbolo, ficou marcado, mas Jesus, ele mesmo nos diz que nós faríamos obras maiores, né? Ele veio nos deixar, a ele foi entregue todas as coisas, irmão, como diz a palavra, né? A ele foi entregue todas as coisas, todo o poder foi dado nas mãos de Jesus, e Jesus deu todo esse poder a nós. Basta então somente crer. Esse poder está nas nossas mãos. Porque a palavra do Senhor Jesus é o poder de Deus. Se é o poder de Deus, todo o poder para você vencer, irmão, a tribulação, a mágoa, os ressentimentos, sabe? As tribulações, as setas, os dardos inflamados, o pecado que tão de perto nos rodeia, esse poder está nas suas mãos. E não somente está nas suas mãos, como o Espírito Santo quer que esteja do seu coração. Quer que esteja em nós. Quer que nós nos revistamos. Do quê? Do poder de Deus. Né? Então nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso, porque não é a todo tempo, irmão. Não vai ser todo tempo que você vai ter o pastor do seu lado. O cooperador do seu lado. Não vai ser todo o tempo. Aqui, como diz, é uma escola. Vai vir a hora da tribulação, vai vir a hora da angústia, ou até mesmo a perseguição, né? E você tem que estar revestido. Você tem que estar vestido, né, da armadura de Deus, que não são carnais, mas sim espirituais. Olha só, né? Aqui no 11, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo, ele vai armar o quê? Ciladas. Para querer te envergonhar, para querer te atrapalhar, para querer fazer com que você desanime, que você perca a sua fé. E o que ele vai usar? Ele vai usar, possa ser que ele use até mesmo um irmão que esteja dentro da igreja. Até mesmo um irmão. Ah, mas quer dizer que o irmão está com o espírito de Satanás? Não. São coisas que acontecem. São dardos, a pessoa nem percebe, muitas vezes. É por isso que nós temos que estar firmes. Olhando para quem? Por meu irmão? Não. Porque se você olhar para mim, se você olhar para o seu irmão, você vai pecar. Você não vai ter força. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Se você estiver revestido, você vai olhar para Jesus. Porque, irmãos, erros, pecados, todos nós temos. Agora, qual é a sua atitude?
Qual será a atitude de cada um? É permanecer nos erros, nas falhas, nos pecados? Não pode, né? Ou seja, temos que nos revestir a cada dia. Então, nós não seremos enganados. Quando nós estivermos revestidos, irmãos, não vai ser qualquer coisinha, qualquer mimimi, picuinha, que vai te abalar. Porque, irmãos, pelo tempo, era para nós sermos mestres. Mestres. Né? Olha só. As armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo, ele sempre vai armar ciladas. Nunca se esqueça disso. Você venceu uma, pois é, olha mais lá para frente, lá que vai ter outra. Porque o diabo, ele não descansa, ele é espírito. E ele vai querer levar, né, muita gente. Ele vai querer levar muita gente. Mas a maior preocupação dele não é com aqueles que estão na mão dele já. É com aqueles que querem servir a Cristo. É com aqueles, irmãos, né, que a esperança está nele. A preocupação dele é tirar você da fé, é tirar você dos caminhos de Jesus. É tirar você, né, da luz, para que você possa voltar para as trevas. Então, ele vai armar sempre, vai jogar setas, dardos inflamados, vai armar trincheiras, vai armar tudo quanto é coisa, para querer te atrapalhar, para querer te tirar do caminho de Cristo. E aí ele pode usar qualquer um. Nenhum simples falar, nenhuma simples vírgula que você não entendeu, o diabo vai lá e distorce. Ele vai lá e distorce. Fala, mas você falou assim, assim, assado. Falo, mas eu não falei para que você pudesse entender dessa maneira, né? Mas entendeu. Por quê? O diabo, ele distorce muitas coisas. Então, ele usa, né? Olha só, no 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, a minha luta não é contra o meu próximo, não é contra o meu irmão, não é contra aquele que passou e me deu uma fechada, não é contra aquele que me xingou, que me deu o dedo. Não é contra ele, mas é contra aquilo que está dentro dele ainda. Né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, mas só vai sair se Jesus entrar. Se ele crê em Jesus, Jesus fazer a obra na vida dele. Enquanto isso, está lá dentro, né? Guiando ele, né? E querendo tirar a paz daquele que tem a verdadeira paz, a paz de Cristo, né? Então, as pessoas são usadas e não sabem. Não sabem. Hoje, com o entendimento que Cristo, ele deu a cada um aqui, dos também que estão ouvindo, sabe que nós éramos usados, né, por outro, que não era Jesus, né, por um espírito imundo. Mas, contanto, as outras pessoas não sabem disso, né? Efésios 2 fala, né, nós éramos, né, por natureza, filhos da ira. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Então, eles estão um pouquinho acima de nós, né? Estão nos lugares celestiais. Assim, eu falo materialmente falando, né? Da nossa carne, eles estão acima, porque as vossas vidas também estão escondidas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A vida que você ganhou, irmão, com Cristo, ela está escondida, está nas mãos do Senhor Jesus, e por enquanto não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele vier, nós nos manifestaremos a Ele. E Ele se manifestará a nós, como diz a palavra, né? Então, a nossa luta é contra eles, contra os espíritos, né? Olha só, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eles não vão vir querer te atrapalhar com coisa terrena. Ou sim,
Mas, como diz lá o ditado, eles vão mexer os pauzinhos, né? Para que possa tirar o seu ânimo, para que você possa se tornar um cristão morno, frio, né? Até mesmo frio. Vai querer o quê? Quer colocar iniquidade, obra própria. Então é tudo isso, ele trabalha dessa forma. Dessa forma. E a gente, muitas vezes a pessoa fala assim, depois eu vou, né? Depois eu oro, depois eu jejuo. Deixa para amanhã, né, irmão? Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, não deixar isso para amanhã, o que pode fazer hoje. Se pode fazer hoje, por que não fazer? Né? Por que não fazer? Esses dias, o Espírito Santo falou comigo, né? Assim, eu fui dormir e não orei. Aí não vinha o sono. Não vinha o sono. Eu falei, vai orar. O cérebro, o Espírito Santo na mente, né? Eu tive que ir lá para o sofá, lá para a sala lá, e orei. Aí depois veio o sono. Mas é uma coisa que, por quê, irmão? Nós temos que estar revestido de todas as coisas do reino de Deus, daquilo que Ele nos deixou, ou seja, da palavra, né, do amor, né, do perdão, ser revestido de oração, de jejum. Não é verdade? Os discípulos, quando não puderam expulsar os demônios daquela menina, né, que foi questionado, e ele questionou Jesus, eles questionaram Jesus, por que eles não puderam, né, expulsar aqueles demônios, sendo que Jesus falou que até mesmo pisando em serpentes, escorpiões, e nada faria mal algum, né? Ele falou, você tem casta aí, que precisa de jejum e oração, ou seja, você precisa se revestir mais, né? A pessoa, ela faz uma faculdade, né? Ela faz a faculdade, ela se forma, mas depois ela faz um pós-graduação, né? Para ter mais conhecimento, para se fortalecer mais em seu conhecimento, não é isso? É pós-graduação, é isso mesmo, né? Uma pós-graduação. E eu já vi pessoas que mesmo com faculdade e pós-graduação ainda faz curso profissionalizante. Por quê? Porque a pessoa quer vencer. Por que o cristão ele não pode fazer isso? Então ele tem que se revestir mais e mais. Mais e mais. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque senão não funciona. Então nós temos que nos revestir. Não podemos nos esquecer, eu me revesti hoje, aí só vou me revestir daqui uma semana. Não, é todos os dias, porque todos os dias o diabo vem tentar. Todos os dias o diabo vem lançar seta, jogar ciladas. Tem que ser todos os dias. Não deu para ajoelhar? Aqui, em espírito e em verdade. Mas não se esqueça. Não se esqueça. Nunca. De se consagrar a Cristo, mesmo você estando na rua, mesmo você estando no carro, não sei, onde você puder estar, nunca se esqueça de conversar com o Pai, conversar com Cristo, de se revestir dEle, de pedir a Ele entendimento, discernimento, autoridade, pedir a Ele, você tem que ser íntimo. Jesus, Ele nos chamou para ser íntimo do Pai, para ser íntimos, né? Então aqui, no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo o quê? Tudo o quê, irmão? Que os irmãos entendem. Se revestir, orar, deixar, como é que é? Dar lugar à ira. Dar lugar à ira não é, né? Pagar com a mesma moeda, não. É deixar ela passar. Deixa ela passar. Né? Dá lugar a ela, deixa ela passar. Orar,
por aquele que falou mal de você, que te xingou, abençoar a vida da pessoa. Depois de ter feito tudo isso, ficar firme, ou seja, revestidos. Você não vai tirar sua couraça, né? Você não pode tirar sua couraça em momento algum, porque em momento algum o diabo vai parar de lançar setas, dardos. Em momento algum o diabo vai parar, irmão, de armar ciladas. Então, em momento algum, nós podemos, né, tirar a nossa vestimenta espiritual. Temos que estar revestidos, temos que estar vestidos para sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo, e até quando Ele quiser. Até quando Ele quiser. Olha só, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, como é que se apaga todos os dardos inflamados do maligno? Com o escudo. Ou seja, ele vai lançar e você, protege. Quer dizer, com a esquerda, né? Porque a direita é a espada. Você protege. Não é assim? Você via quantos de vocês não assistiam aqueles filmes de guerras? Quando os arqueiros jogam lá as flechas, né? E o pessoal tem sem o escudo. O que aconteceria? Morria, né, meu? Morreria. Assim é o cristão sem o escudo da fé. Ele morre. Se Jesus não tiver misericórdia da vida dele, irmãos, ele morre. Então ele tem que estar revestido, tem que estar vestido com a armadura de Deus, para que possa, né, vencer todos os dardos inflamados do maligno. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados, que, né, quer dizer entendimento, ou seja, você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Onde nós buscamos o Senhor Jesus? Né? Em oração, na sua palavra, buscamos entendimento, conhecimento. Nós não podemos, irmãos, estar, né, naquele versículo ao qual Jesus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Temos que ter o conhecimento. Temos que ter, né? Mas o conhecimento não é só conhecer que Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna, não é isso. Né? Não é isso. É tudo. Abrange, né, o Evangelho, abrange a vontade do Pai aqui. Que essa foi a vontade do Pai, de ter nos dado, né, armas espirituais, porque os homens lá atrás, irmão, não tinham essas armas. Não tinham. Eles não tinham o que fazer. Se o camarada lá pecasse lá, era fulminado. Se aquele Deus lá não jogasse fogo nele, ele era pedrejado pelos próprios homens. Era enforcado, era degolado, sei lá, tanta coisa que havia. Eles não tinham essas armas. E Jesus veio nos dar essas armas para combater o bom combate. Combater um bom combate, como Paulo disse, né? Olha só, o 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, poder. Espada, para mim, é poder. Né? Poder, ou seja, a palavra. É uma arma poderosa. Poderosa, que o inimigo, irmão, ele corre. Se você tiver revestido, irmãos, se você buscar se revestir a cada dia, o diabo vai correr de você. Ele não vai ficar, ele não vai ter perna para ficar. Ele vai ter perna para correr.
Porque Jesus vai estar na sua frente, vai estar diante de ti. É só você permanecer. Ficar, havendo feito tudo, ficar firme. Firme. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Aí Paulo ele vai e fala, né? Já põe um gancho aqui. E por mim, viu? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, aqui do versículo 1, Paulo ele começa assim, né, irmãos? Ainda ouço folhas. 2 Coríntios 10. No versículo 1 fala assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, isso aqui é um dos trabalhos que ele tinha na igreja, né? Um dos trabalhos de irmãos que vivia falando, né, coisa que não devia. Não é verdade? Ou seja, fermentando. Então, Paulo, ele já deixa a deixa aqui, né? Já faz uma deixa aqui. Aí ele diz aqui no 3, ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós estamos em carne aqui. Correto? Ainda não, como diz a palavra, não é manifesto ainda o que havemos de ser. Estamos nesse corpo material, onde a palavra diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Mas não podemos lutar, ou seja, militar segundo a carne. É por isso que nós temos que estar revestidos, porque aqui no 4, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para a destruição das fortalezas. Então, para cada tipo de coisa que você vence, irmão, né, Deus ele te dá entendimento. O que você tem que usar. É como se você fosse fazer um furo numa parede dessa aí, né? É com qualquer coisa que você vai poder furar ela? Se você der um murro ali, ela vai furar? Não, né? Você vai quebrar a mão, né? Ou qualquer madeira, sim. Você sabe que você tem que pegar alguma ferramenta, né? Alguma ferramenta. Então, Jesus, ele te dá a ferramenta ideal. Te dá a arma ideal para que você possa vencer, sair vencedor de todas as suas tribulações. Jesus, ele te dá, irmão, a ferramenta, a arma essencial para qualquer tipo, irmão, de aflição, de luta, de, sei lá, o que você estiver passando, irmão, ou o que você vier a passar. Jesus, ele te dá entendimento para sair vencedor de tudo. É só ficar firme. É só perseverar. É só pedir a Ele. Porque, na verdade, já está nas suas mãos. Você tem que saber usar. Né? Você tem que saber usar. É como uma pessoa que nunca viu um tipo de ferramenta e pega a ferramenta assim. Para que serve isso aqui? Né? Pois é.
Nós não podemos ser esse tipo de cristão. Para que serve isso aqui? Né? É para vencer, irmãos. Vencer o diabo e seus demônios. A palavra, ela foi nos dada para vencer, irmão. Sermos vencedores e fazer os homens também serem vencedores. Porque antes nós não éramos vencedores. Sem Jesus não dá, como diz o louvor, né? Sem Jesus não dá, irmão. Nunca deu, não dá e não vai dar. Sem Jesus não dá. Tem que ser com Ele. Então, as nossas armas, as armas que Ele nos deixou, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, vai haver muitas altivezes que se levantarão contra o conhecimento de Deus, contra o Evangelho, contra a sua vontade. Contra a sua vontade. Eu mandei um vídeo, né, para os irmãos cooperadores, né, e o pastor, no grupo dos irmãos, né, de um jovem que, entrevistando as pessoas sobre a Páscoa, né, uns falavam que a Páscoa era para comer chocolate, né, outros falavam que não cria em Jesus, né, outros já criam, né, então, para você ver que as pessoas não têm armas, estão nuas, né? Não tem como se defender de nada, porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento nenhum, né? Então, os demônios, eles operam na vida das pessoas que não têm o conhecimento de Cristo, que não tem, irmão, que não crê, que não busca, que não, né, não procura viver, né, segui-lo, que nós éramos assim também, né? Então, ó, no 5, né, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vossa obediência. O apóstolo ele fala que nós temos que estar cingidos, ou seja, vestidos das armaduras de Deus. Então nós temos que nos vestir, correto? Se nós não nos vestirmos, nós vamos ser obedientes? Não. Então não tem como a gente vencer. Não é verdade? Como a pessoa ir para a guerra não levar um capacete, não levar uma bota, né, uma bota para não pisar em alguma coisa contundente. Porque no mato tem muita coisa, né, irmãos, que pode te furar, pode... Eu mesmo, quando eu era menino, adolescente, soltava muito pipa. Então, andava nas matas descalço. Quando chegava em casa, estava lá o calcanhar aberto. Pisava em garrafas, nem via. Quer dizer, totalmente sem proteção nenhuma. Né, irmão? Sem proteção nenhuma. Então, nós temos que estar calçados, como diz a palavra. Né? E quando é que vai ser vingado a desobediência? Quando for cumprida a nossa obediência. Então, temos que nos revestir. Vamos terminar aqui em 1 Pedro, capítulo 1. Aqui no versículo 13, logo no cabeçalho já diz assim, ó, exortação à santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, meus irmãos. Portanto, cingindo
os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou. Sede santos, porque eu sou. Aí Jesus fala, ó, estou me revestindo. Me revesti. Estejais revestidos também. Estejais revestidos. Quando Jesus ele foi orar, né, antes de ser entregue a Pilatos, foi por duas vezes ele viu os discípulos orando, né, irmãos? Dormindo? O irmão tá atento. E ele falou, não podeis vigiar comigo, nem pelo menos por 1 hora. Os discípulos estavam revestidos? Não. Só quem estava lá se revestindo lá era Jesus. Eles estavam dormindo. Então nós não podemos dormir, temos também nos revestir. Nos revestir. Olha só. Então aqui, no 14, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, pelo amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então, nós não podemos tirar as armaduras de Deus do nosso corpo em momento algum, irmão, do nosso corpo espiritual, né? Ou seja, você não pode, você vai chegar na sua casa, né? Vai tirar essa vestimenta, né? Você não vai dormir com ela, né, irmãos? Vai tirar sua vestimenta. Alguns gostam de dormir com pijama, né, irmão? Não é verdade? Tem uns que gostam de dormir com pijama, outros não. Mas as roupas espirituais, irmão, essa você não vai tirar. Essa você vai dormir e acordar com ela. Você vai tomar banho com ela também. Você vai trabalhar com ela também. Você vai voltar com ela também. Essa você não pode tirar. Porque é com elas que você vai vencer todos os dardos inflamados do maligno. Então você não pode tirar em momento algum, nem mesmo o capacete. Nem mesmo o capacete, irmão. Né, que para colocar um shampoozinho, né? Mas o capacete você não pode tirar, tá bem? Amém? Glória a Jesus, irmãos. Errei pouco, né, irmão? Com óculos. Glória a Jesus. Mas é só para perto mesmo. Porque para longe eu enxergo tudo embaçado. Assim, com óculos, né? Assim, sem o óculos eu enxergo bem. Graças a Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoe grandiosamente. Que o Espírito Santo possa revestir os irmãos do poder de Deus a cada dia. Que os irmãos possam buscar se revestir. Que Ele vos revestirá, irmão, a todo momento. Amém? Em nome de Jesus.